Final de Roland Garros para João Fonseca, meus amigos. O jovem brasileiro aí, o nosso João, conseguiu fazer uma campanha muito honrosa, uma campanha muito legal. Tinham mais de 20 anos que o Brasil não conseguia chegar às quartas de final de Roland Garros, mas acabou parando no Mensik. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa partida, sobre aquilo que eu enxerguei que o João poderia ter feito diferente e também as minhas impressões no geral. Bom, João Fonseca, ranking ATP 25, enfrentou Jakub Mensik, ranking ATP 27, ele que está ultrapassando aí novamente agora no live ranking o top 20 mundial mais uma vez. Ele já foi número 12, se enfrentaram pelas quartas de final e Mensik levou a melhor aí, vencendo por 6-4, 6-3, 7-6. O João só conseguiu dar um pouquinho mais de equilíbrio para a partir do terceiro set, até porque foi a partir daí também que o Mensik começou a ficar um pouco errático. Uma coisa já que eu acho bem impressionante da gente falar é que eu acredito que se o João tivesse conseguido vencer esse terceiro set, a partida seria completamente diferente, porque durante a própria coletiva de imprensa, o Mensik teve uma crise de câimbras, ou seja, estava iminente já disso acontecer, e se o João conseguisse se manter um pouquinho mais em quadra, alongar um pouquinho mais a partida, muito provavelmente o Mensik teria algum tipo de problema aí durante a partida. Uma pena que ele não conseguiu, que o João não conseguiu, mas ao mesmo tempo muito mérito aí do Mensik. Pessoal, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar um like para a gente sempre, é muito importante, e deixa um comentário de feedback também. Você só perde um segundinho e ajuda bastante o nosso canal. Bom, vamos dar uma olhada nos números, porque dessa vez eu acredito que alguns números acabam traduzindo bem aquilo que aconteceu na partida. Bom, Mensik teve 11 aces e 4 duplas faltas, enquanto o João teve 6 aces e 4 duplas faltas, uma proporção bem diferente aí da quantidade de duplas faltas para a quantidade de aces. Eu acredito que quando você é um jogador que tem um saque mais dominante e que vai mais ao limite aí com o saque, é natural que você tenha, de certa forma, um número elevado de duplas faltas, e é por isso que eu acho que é normal o Mensik estar aí nessa faixa de 4 duplas faltas na partida. Mas o João, que não está mais conseguindo ter um saque tão dominante, e isso eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu acredito que é algum tipo de orientação técnica, e a gente não pode dizer que deu errado, porque o João conseguiu ter vitórias bem impressionantes aí diante do Djokovic e do Casper Ruud, mas o fato é que o João não incomoda mais os adversários com o seu saque, como ele incomodava no ano passado. Inclusive, esse era um dos principais aspectos do jogo do João. Ele conseguia ser dominante nos seus games de serviço através do saque, ou conseguindo muitos aces, ou colocando os adversários em dificuldade na hora da devolução. E a gente está vendo que, com o decorrer do tempo, o João está perdendo um pouquinho essa capacidade. Não sei se por conta de algum aspecto físico, por conta de alguma orientação técnica, de não precisar ir tanto para o limite, mas o fato é que o saque do João acabou perdendo potência, e eu espero que ele consiga encontrar a forma de jogar e se manter competitivo, se manter evoluindo, mesmo não sendo mais tão dominante nos seus serviços. Aqui a gente consegue ver que 64% das ocasiões do primeiro saque, o Mensik colocou em quadra, enquanto o João conseguiu 70%. Isso é reflexo do risco. O Mensik foi muito mais para o risco com o saque, teve um percentual de aproveitamento um pouco mais baixo no primeiro serviço, enquanto o João não foi tanto para o risco, teve um percentual um pouco mais alto, 70%. Mas nessa estatística aqui de baixo, é que eu acho que a gente começa, de fato, a ter maiores explicações. Os pontos vencidos com o primeiro serviço, o Mensik conseguiu 83%, 54 bolas de 65, enquanto o João Fonseca teve somente 62%, 55 bolas de 89. Ele não conseguiu ser tão dominante com o seu saque. O Mensik, na maioria das vezes, conseguia vencer os games dele com uma certa tranquilidade. O João não conseguia incomodar tanto ele. Inclusive, demorou bastante na partida para o João ter algum tipo de oportunidade de quebrar o Mensik, enquanto nos serviços do João Fonseca, ele sempre estava ficando vulnerável, muitas vezes largando ali no 0,30 mais uma vez, tendo que se recuperar durante os games, muitas vezes estando em desvantagem, com o Mensik tendo breakpoints ao seu favor, e isso acaba demonstrando um pouquinho da ineficiência do saque do João. Acredito que, unido a esses aspectos técnicos e táticos que eu já falo do João há algum tempo, também tem o aspecto do desgaste físico. De fato, o João vem de uma maratona muito longa de jogos, e isso fez com que ele perdesse potência no saque dele, e acabou fazendo com que o Mensik conseguisse aí quebrar ele ou incomodar ele
numa intensidade muito maior. Bom, breakpoints salvos, aqui a gente consegue ver de fato uma discrepância muito grande. O Mensik salvou 3 de 5 breakpoints, enquanto o João Fonseca salvou 16 de 21, uma proporção completamente diferente. A gente mais uma vez consegue ver que o João de fato não estava conseguindo se impor em quadra quando ele estava sacando. Bom, pontos de retorno, mais um aspecto que o João vinha jogando bem, principalmente diante do Djokovic e do Casper Ruud, sempre aí acima dos 30%, dos 35%. O João não conseguiu ter uma devolução muito boa hoje, enquanto o Mensik teve 39%, que é um número absurdo, realmente extremamente positivo. João Fonseca conseguiu ter somente 26%, um número bem abaixo, que demonstra que realmente ele não conseguiu incomodar o Mensik. Número de winners, outro número muito alarmante aí da partida, porque o Mensik é um cara que não tem um forehand tão dominante, é um cara que, apesar de estar aí dentro do top 20, mais uma vez, da ATP, tem somente o 82º melhor forehand do circuito da ATP, ou seja, realmente é um aspecto negativo do jogo dele, e ainda assim ele conseguiu 49 winners, enquanto o João conseguiu somente 39, sendo que em erros não forçados o João cometeu 38 e o Mensik, apesar de ter 10 winners a mais que o João, cometeu praticamente o mesmo número de erros não forçados, aí um a mais, somente 39. Realmente a gente consegue ver que tecnicamente o Mensik viveu um bom momento hoje, estava muito melhor do que o João. Acredito que realmente que se o João conseguisse alongar um pouco mais a partida poderia ser outra, porque o Mensik de fato já teve um episódio de cãibra bem severo aí na partida diante do Navone, que ele inclusive teve muito próximo aí de ser eliminado. E hoje eu acredito que se o João tivesse conseguido isso, a partida seria diferente, mas o fato é que não foi. O Mensik conseguiu finalizar a partida em 3 sets. É claro que o terceiro set foi muito equilibrado, mas é basicamente isso. E aqui a gente precisa exaltar aquilo que João Fonseca fez na partida de hoje, porque apesar de não ter conseguido um resultado favorável, apesar de que eu sei que muitas pessoas aí passaram a acompanhar o João muito por conta dessa campanha que ele fez, uma campanha realmente histórica. O último brasileiro que tinha conseguido aí chegar nas quartas de final de Roland Garros foi o Guga em 2004, mas o João teve uma campanha louvável, venceu o Pavlovich por 3-0, depois venceu o Prismic por 3-2, depois venceu o Djokovic por 3-2 e depois acabou não saindo no print aqui, mas venceu o Casper Ruud também por 3-2. Dois jogadores extremamente qualificados, o Casper Ruud conhecido como o príncipe do saibro, o Djokovic, o maior tenista de todos os tempos, o mais vitorioso, e o Prismic, um talento muito grande, o garoto que recentemente eliminou Ben Shelton e Djokovic de campeonatos importantes aí, ou seja, não dá pra gente diminuir o tamanho das vitórias de João Fonseca, e agora os próximos compromissos dele são na Gira da Grama. Daqui por volta de 13 dias nós já teremos João Fonseca no ATP 500 de Halle e no ATP 250 logo em seguida de Eastbourne, e a gente sabe que o João gosta bastante de jogar na grama, ou seja, pode ser uma gira para a gente se animar aí. São campeonatos preparatórios para o Wimbledon, que é o foco principal da gira de grama. Bom, meus amigos, eu depois vou trazer um vídeo a partir de amanhã, a voz até falhou agora, desculpa, eu vou trazer um vídeo amanhã falando sobre a gira de saibro como um toda, do João Fonseca, quantos pontos ele ganhou, quantas posições no ranking ele ganhou, e eu convido vocês para assistirem amanhã também. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário de feedback. Se você curte o nosso canal mesmo, segue a gente aí no Instagram, @canal Primeiro Saque. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.